Bom, antes de falar do conceito de ser no mundo propriamente dito, vamos falar brevemente como Heidegger concebe a nossa existência. Para Heidegger, nós estamos primariamente ocupados com nossos afazeres cotidianos, estamos absorvidos por esse torvelinho de afazeres, por essa miríade de afazeres, ou seja, estamos sempre cuidando de nos alimentar, de terminar esse trabalho, de nos vestir, enfim, uma série de coisas, de cuidar de outras pessoas, de consertar algum aparelho, enfim, essa miríade de atividades que a gente faz cotidianamente. Enfim, nessa absorção, nessa ser absorvido por esses afazeres cotidianos, Heidegger dirá que a gente, de certa forma, está em meio a um autoesquecimento. Ou seja, nós estamos esquecidos de nós mesmos e tendemos a compreender o que nós somos em termos do que as próprias coisas são. Ou seja, nós tendemos a nos interpretar a partir daquilo com o qual estamos primariamente ocupados, primariamente dirigidos. Assim, diz Heidegger, nós tendemos a nos interpretar como coisas, primeiro, destituído de mundo e, segundo, destituído de uma relação com os outros. Daí ele irá falar que é daí de onde a filosofia tradicional tira uma miríade de falsos problemas, de como eu chego às coisas, de como eu me relaciono com os outros. Para ele, muito pelo contrário, como a gente vai falar, nós somos já seres no mundo e seres que já estamos em relação com os outros. Bom, não só, diz ele, tendemos a identificar o que nós somos com, com aquilo com o qual nos ocupamos, mas também nós tendemos a nos reconhecer a partir de parâmetros mundanos. O que é isso? Nós estamos, enfim, numa miríade de relações interpessoais, de troca de experiência, de instituições, de conversas e, sobretudo, de significados já consolidados. A gente usa palavras que nos são legadas culturalmente, a gente está em meio a tradição ocidental, e mais especificamente, a gente aqui está no Brasil, na América Latina. Enfim, a gente já se nos depara com um meio de significados já construído, que de certa forma nos antecede. É em meio a essa convivência, nessa miríade de significados já consolidado, que a gente tende a se identificar. A gente se identifica com o papel de filho, a gente se identifica com o papel de estudante, a gente se identifica, enfim, com o papel de professor e diversas outras coisas. Sendo que, diz Martin Heidegger, a gente tende a nos identificar com esses determinados papéis de uma tal forma que a gente acredita que são traços essenciais nossos, que a gente acha que somos algo que também é professor, somos algo que também é isso, que também é aquilo. E, ao invés de vermos aquilo como contingente, a gente tende a nos identificar completamente com esses papéis e nos determinando em termos essenciais. Esse, esse reconhecimento a partir do mundo de Heidegger, ele causa uma certa... ele encobre, de certa forma, a pensarmos no nosso próprio modo de ser. Para Heidegger, somos pura possibilidade, ou seja, todos os papéis com os quais nos reconhecemos são papéis contingentes que não esgotam aquilo que somos. Aquilo que somos, dirá Martin Heidegger, é pura possibilidade. Nós podemos ser esta ou aquela coisa, desempenhar este ou aquele papel, ser estudante, ser professor, enfim, todas essas possibilidades que também não são possibilidades aleatórias, por exemplo, voar, mas estão ancoradas no que Martin Heidegger fala, que é a faticidade, ou seja, nós temos possibilidades que nos são legadas, ou seja, a possibilidade de poder estudar na universidade, ainda que seja limitada, a possibilidade de aprender a ler, enfim, ir para uma escola, de se identificar com isso, com aquilo. E essa miríade de possibilidades nos é legada pela tradição. E aí está a restrição, ou seja,
nós estamos restritos a possibilidades legadas culturalmente, e a partir delas nós podemos nos identificar com esta ou aquela possibilidade. Bom, a partir daí, Martin Heidegger dirá que, nos identificando com determinadas possibilidades, nós, de certa forma, estruturamos nosso mundo significativamente em virtude daquela possibilidade na qual nós nos identificamos. Ou seja, é sendo estudante, é sendo membro de uma certa cultura, que eu tenho uma certa familiaridade com diversas instituições. Por exemplo, ao me identificar como estudante, eu vejo uma escola, por exemplo, como aquilo como aquilo que eu frequento para adquirir conhecimento, para fazer outras coisas, para ser determinada pessoa, enfim, uma série de coisas que estão aí. Bom, essa significância que brota, que surge do meu reconhecimento em um determinado papel, em uma determinada possibilidade, ela faz com que o mundo se torne familiar, ou seja, um caderno, um lápis, um livro, não é totalmente destituído de significância, mas sim é estruturado em virtude, ou seja, para aquela possibilidade na qual estou sendo. Aí essa familiaridade, essa significância que Martin Heidegger dirá que é o nosso mundo, é o mundo no qual nós vivemos e é o mundo no qual nós somos. Essa familiaridade, por sua vez, ele irá falar, ela é marcada por uma certa tranquilidade. Por quê? Porque é um mundo constituído de significados, sendo que estes significados, como eu falei, são legados pela tradição, não são instaurados nem estabelecidos a partir de nós mesmos em relação com as coisas. Ou seja, nós temos, enfim, nós somos adolescentes, muitas vezes a gente tem contato com certas instituições que a gente nem sabe para que serve, mas dizem que é assim, dizem que é assado e a gente só aceita. Ou seja, a gente recebe esse legado cultural primariamente, inicialmente e na maior parte das vezes de maneira acrítica. E essa miríade de significados irá permear toda a nossa relação com as coisas, nossa relação com os outros e nossa relação conosco mesmos e como nós nos identificamos. Assim, a gente tende a agir a partir de significados impessoais, ou seja, a gente tende a agir a partir de parâmetros impessoais. Por quê? Porque não são parâmetros que nós mesmos conquistamos, que nós mesmos estabelecemos a partir da relação com as coisas, mas sim que nos disseram que é assim, que aprendemos que é assim, que vimos que os outros fazendo dessa maneira. Enfim, é daí também de onde vem uma série de preconceitos que toda tradição tem. É somente, diz Heidegger, quando momentos de angústia nos acometem, que essa familiaridade com as coisas é abalada, que esses significados já estabelecidos e que nos proporcionam uma tranquilidade com o mundo, é que eles, vamos dizer assim, param de significar, eles caem numa completa, diz Heidegger, numa completa insignificância. E aí nos deparamos que nós mesmos somos pura possibilidade e que nenhum papel com o qual nós nos identificamos nos define, nos esgota, porque nós podemos, afinal, ser isto ou aquilo, nós podemos, enfim, ser pura possibilidade. Nós temos que compreender nosso ser enquanto possibilidade. Bom, nesse contexto eu falei aqui de maneira geral para a gente ver o plano de fundo a partir do qual Heidegger concebe a existência humana, para situar a noção de ser no mundo. Para Heidegger, nós somos primariamente ser no mundo. Essa noção de ser no mundo vem inicialmente para fornecer um paralelo ao ponto de partida da fenomenologia de Husserl. Husserl concebe a sua fenomenologia de uma maneira reflexiva, de uma maneira dirigida pela consciência, pelo modo como a consciência se relaciona com as coisas. Para Heidegger, na verdade, com o conceito de ser no mundo, nós estamos dirigidos
para as coisas de uma maneira prática. Nós estamos sempre numa determinada cotidianidade e estamos sempre ocupados em fazer alguma coisa, em terminar isto, terminar essa atividade, em, enfim, tomar banho para fazer isso, para fazer aquilo. Ou seja, nós não estamos nos relacionando, nós não estamos nos relacionando com as coisas de maneira teórica, teorética, mas sim estamos nos relacionando com as coisas de maneira primariamente e essencialmente prática. Bom, um primeiro traço, então, da noção de ser no mundo é conceber a nossa existência como primariamente dirigida às coisas a partir de uma lida prática, de uma lida ocupacional com as coisas. Um segundo traço, que já está dentro do que Heidegger chama ser no mundo, nós somos constituídos pelo que Heidegger chama de mundo. E mundo, aí, antes de a gente procurar estabelecer como a totalidade das coisas, como tudo que existe, Heidegger diz que mundo é a significância com o qual o ser humano, nós somos familiar. Essa significância que eu falei, legada culturalmente, que nos proporciona um mundo. A gente não precisa se questionar quando a gente se dirige a uma coisa, o que aquela coisa é. A gente já recebe uma miríade de significados herdados, que nos proporciona essa significância, essa familiaridade com as coisas. Bom, um outro traço desse ser no mundo é que ele também já não precisa, como Russell, conceber, vamos dizer assim, como é que o mundo é estruturado. Mas sim, um outro traço desse ser no mundo é que ele já está se relacionando com os outros. Na fenomenologia de Russell, o contato com o outro ser humano é estabelecido ao modo da reflexão, ao modo de um complexo de reflexões que, enfim, isso é um aspecto também problemático na filosofia de Russell, que com a noção de ser no mundo que Heidegger coloca como um paralelo, no entanto, não há essa dificuldade toda. Para Heidegger, fenomenologicamente, a gente vê que os seres humanos já estão absorvidos nessa convivência e não precisam refletir, não precisam estabelecer reflexivamente essa relação de um com o outro. Outro aspecto da noção de ser no mundo é que, ocupado primariamente de maneira prática em relação às coisas, veja que eu estou usando desde o começo aqui o nome coisas para designar, enfim, tudo com que a gente se depara na nossa convivência cotidiana, mas Heidegger diz que, primariamente, apesar disso eu vou usar o nome coisas, porque é bem universal, mas primariamente a gente não se depara com coisas, a gente primeiro está lidando com utensílios, a gente sempre está empregando determinado utensílio para fazer aquilo. Por exemplo, a gente usa a maçaneta da porta para abrir a porta, a gente tem um martelo para pregar um prego, e aquele ato de pregar o prego para construir alguma coisa, e essa construção, por exemplo, de uma casa, é uma construção de uma casa para nos proteger, para nos abrigar das intempéries, das chuvas, enfim. Ou seja, a gente não encontra coisas no mundo, nessa significância que é o mundo. A gente sim está dirigido e a gente está sempre ocupado, na verdade, com utensílios. Bom, a gente já viu que essa noção de ser no mundo vem, enfim, diametralmente oposta ao caráter reflexivo, ao caráter teórico da fenomenologia de Russell. E um quarto aspecto aqui, fora aqueles três que eu falei, dessa noção de ser no mundo, é conceber a nossa espacialidade. A gente ainda não está falando de corporalidade, mas conceber a espacialidade da nossa existência, ou seja, do ser no mundo, não de maneira teórica, mas sim para Heidegger, a nossa espacialidade, a espacialidade da existência humana, como a gente, de certa forma, calcula os espaços, a partir de uma lida prática com as coisas. Ou seja, não é que por exemplo, a coisa que está mais próxima de mim
seja meu óculos agora nesse momento, mas sim eu estou ocupado com outros afazeres. E é em meio a esse afazer que aquela coisa se dá numa determinada proximidade. Por exemplo, se eu fica um pouco complicado esse exemplo, mas ok, vamos dar outro exemplo. Por exemplo, o que está mais próximo de mim para Heidegger quando eu estou lendo um livro não é, por exemplo, minha camisa que eu estou vestindo agora, mas sim o livro com o qual eu estou lendo. É nessa proximidade que Heidegger concebe a existência humana. Por exemplo, ele fala, quando nós pensamos na distância da casa de fulaninho a Beltrano, nós não dizemos a distância primariamente, ou seja, a partir de uma compreensão prática com as coisas humanas, a partir de uma relação prática com os utensílios e com o que nós devemos fazer, nós não concebemos essa distância de maneira teórica, nem de maneira a calcular geometricamente um espaço numa linha reta, de um ponto a outro. Mas sim, nós levamos em conta aí como nós somos e a nossa existência e, de certa forma, também a nossa corporalidade. Ou seja, a distância entre uma casa e outra não é a distância exatamente de uma linha reta até a outra, mas é uma distância primariamente concebida a partir de parâmetros ocupacionais, de parâmetros práticos, mas sim envolve uma série de curvas, de subir escada, enfim, um trecho pedregoso, esburacado, enfim. Então, a espacialidade é uma espacialidade que não é primariamente, mais uma vez, geométrica, que mede distância, que calcula distâncias de maneira abstrata, de maneira reflexiva, de maneira teórica, mas sim é uma espacialidade que leva em conta o ser humano e o seu estar dirigido primariamente no modo prático com as coisas, ou seja, com os utensílios. Bom, eu acredito que é isso, que ser no mundo são esses três aspectos, que o mundo não deve ser concebido como primariamente a totalidade das coisas, mas sim com uma significância que torna as coisas com as quais nós nos ocupamos, com as quais nós nos relacionamos de maneira prática, de uma maneira familiar, que torna essas coisas familiares. Segundo, mundo não é aquilo com o qual nós estamos direcionados, com o qual nós nos relacionamos de maneira teórica, mas sim de maneira prática. E aqui, num terceiro aspecto, aquilo com o qual nós inicialmente e primariamente nos deparamos no mundo, vivendo na nossa convivência e também nos nossos afazeres, não são coisas, mas sim utensílios, são outros seres humanos que também não devem ser objetificados. E quarto aspecto, a distância, a espacialidade da nossa existência não deve ser concebida em parâmetros geométricos, mas sim concebida a partir de parâmetros práticos, de parâmetros pragmáticos, melhor colocando. Também, a partir do que foi dito, fica claro, de certa forma, a crítica que Heidegger faz ao próprio Husserl ao conceber a fenomenologia como orientada primariamente ou como selecionando, como privilegiando o modo reflexivo e teórico de lidar com a existência humana. Enfim, para Heidegger não há nada que nos diga para privilegiar um em detrimento do outro. Muito pelo contrário. Segundo Heidegger, a gente nota a existência humana como primariamente preocupada com os seus afazeres, autoesquecida de si mesmo, e uma série de aspectos existenciais que Husserl não visualizou.